Olá, dando continuidade a essa ideia de trabalhar os artigos publicados pelo GERSU, foi pego em questão um artigo feito em 2023. Ele foi publicado em Lescult é Revista Eletrônica de Direito e Humanidades. O nome do artigo chama de Dispositivo de Colonialidade no Brasil, Vidas Matáveis no Interior das Colônias. Foi publicado por Marco Alexandre Cavalcante, Vera Helena Ferraz Siqueira, Andréa Costa da Silva, ambos professores da UFRJ, Celso Chances Pereira, Pardo Giaçu, professor da Unirio. Resumo: o presente artigo discorre sobre a condição de existência do negro e do indígena imposto pela escravidão no colonialismo brasileiro, que resulta naquilo que denominamos como dispositivo de colonialidade, dispositivo esse que passa a ser regra dentro das colônias. Esse dispositivo é uma maquinária de morte que será fundamental e basilar na economia e na formação da sociedade colonial. Ela consistirá em ações deliberativas de fazer morrer o corpo negro indígena. Para atingirmos nosso objetivo, nos apoiamos nas obras de Attili Mbembe, Miguel Foucault, George Agamben, Frantz Fanon, Jacques Derrida, Henrique Dussel, Sueli Carneiro, entre os autores. Como resultado, constataremos que os dispositivos de colonialidade operou como uma tecnologia de morte da população negra e indígena, sendo central na produção dos mecanismos de subjetivação da colônia baseada no escravismo. No interior das colônias, predominou-se uma política racista e de violência mobilizadora pelo aparato estatal que impôs à população negra e indígena zonas de exceção, e consequentemente a aniquilação de tais corpos, transformando em vidas matáveis. As palavras-chave, caso vocês queiram procurar esses artigos, serão necropolítica, colonialismo, vida nua. Temos o abstract, keywords. O artigo foi recebido no início do ano 2023 e aceito para publicação no dia posterior. Introdução. A chegada dos negros em solo brasileiro foi forjada desde o início pela violência e por uma forte coerção e castigos físicos atrozes. Ao chegar ao Brasil, os portugueses colonizadores não apenas introduziram a escravidão no país, mas também destruíram praticamente a cultura ameríndia existente, sob o pretexto de civilizá-los. No interior das colônias, a população negra e indígena, mas especialmente por mais tempo, a população negra passou a ser gerida, traficada, vendida, violentada e levada à condição de vida matável. A escravidão colonial foi uma das primeiras formas de experimentação da necropolítica, termo cunhado por Mbembe, referente a uma tecnologia que elimina os corpos por meio do terror e que se dá o uso político e social para decidir sobre formas de exclusão e exposição à morte. A problemática que orienta esse artigo pode ser sintetizada da seguinte maneira: em que medida a escravidão colonial funcionou como uma tecnologia da morte. Para atingirmos nosso objetivo, nos apoiaremos nas obras de Attili Mbembe, pensador influente na mais recente reflexão pós-colonial. Também nos servem de apoio noções desenvolvidas por Miguel Foucault, George Agamben, Frantz Fanon, Jacques Derrida, Henrique Dussel, Sueli Carneiro, entre outros autores, a fim de apontar funcionamentos da política de morte da população negra no período colonial brasileiro. Consistem em ações deliberadas de fazer morrer, que se aproxima à política colonial brasileira, uma necropolítica. O texto se estrutura em 4 partes. Discorremos inicialmente sobre o colonialismo, sua relação com a biopolítica e escravidão no Brasil. Discutimos brevemente com o pensamento europeu ao estabelecer a universalidade branca, justifica a legitimidade da dominação do outro, o não europeu. Na segunda parte, apresentamos a noção de necropolítica, relacionando-a com violência imposta à população negra no período de colonização do país, no caso o Brasil. A seguir, explicitamos como se dava a organização da política e da morte na colônia. Por fim, apresentamos as noções dispositivos de colonialidade, dispositivo que passa a ser regra dentro das colônias. Isso é introdução. A introdução já fala bastante coisa. O que se tem a se pensar até o presente momento?
Desde o início, a chegada dos negros em solo brasileiro foi forjada desde o início pela violência e o forte sistema de coerção e castigos físicos atrozes. Se você pesquisa historicamente o que ocorreu, é chocante. A gente está falando de um processo brutal de apagamento da história de diferentes pessoas nativas do continente africano, também da população originária brasileira. A gente vai falar que é uma das primeiras formas de experimentação da necropolítica. Necropolítica é uma expressão que é interessante a gente pesquisar, caso não seja familiar com o conceito. Necropolítica é o conceito de filósofo do camaronês Achille Mbembe, que descreve o poder de decidir quem vive e quem morre, marcando uma expansão do poder político para além do controle da vida, para o controle da morte. Estamos falando de o Estado ter o poder de decidir o valor de diferentes componentes do Estado, diferentes populações. No caso, a população negra, no período colonial, era tratado meramente como um instrumento que servia para fazer suas funções e, se fosse necessário, seu sacrifício pelo desenvolvimento da nação. Não existia muito valor. Não só você decidir entre a vida e morte das pessoas, como também decidir o valor das pessoas. Quem detinha escravo tinha um valor social maior. E a partir disso, com o tempo, a gente vai ver que muda-se muito a ideia de detentor de escravo e os escravizados para pessoas de altíssimo poder aquisitivo. Então, até certo ponto, a gente vê consequências do período colonial, sobretudo pensando que em áreas mais vulneráveis, em classes sociais menos poderosas, tem uma população muito grande, é o que a gente diria com majoritário, população negra. É um fato histórico. O texto vai trabalhar, como vai ser dito, vai ser dividido em mais 4 partes. A gente vai ter colonialismo e escravidão no Brasil. Teremos necropolítica, colonialidade, negro e a vida nua na colônia, dispositivo da colonialidade, e teremos as considerações finais, ao qual eu vou discorrer mais. Eu escolhi discorrer mais sobre o assunto na introdução e vou fazer na conclusão, sendo que talvez eu abra um pouco de discussão em cima de final de cada capítulo. Dando sequência, a segunda parte é sobre metodologia. O que acontece é, sobretudo, um artigo, um trabalho que a gente está vendo que faz uma revisão e uma pesquisa bibliográfica. É sobre decolonialidade na formação de professores e interlocuções no ensino de ciências e matemática. Então, vai procurar textos que falam sobre decolonialidade na formação de professores. E a partir daí trabalhar. Então, claramente, pelo título, talvez não tanto denote. Mas para quem já está mais acostumado, pelo título já dá para encontrar. Então vai ter uma parte que vai explicar sobre a metodologia. Para fundamentar a revisão da literatura, recorremos ao trabalho de Ramos, a fim de contribuir questões metodológicas para uma pesquisa de revisão. Fala sobre como vai ser vista essa revisão. Nesse sentido, considero importante definir critérios para selecionar um material bibliográfico, porque a gente vai ter uma amostragem muito extensa e não necessariamente apropriada para o trabalho, já que está sendo pesquisado relação com o tema de decolonialidade na formação de professores, tanto que vai ser apontado um pouco mais à frente. Nesse sentido, considero importante definir os critérios para selecionar um material bibliográfico objeto da revisão. No caso, segundo Ramos, a revisão de literatura ao qual não há clareza sobre critérios de escolha, inclusão e discussão
levando em conta apenas o interesse do investigador, pode fazer suscitar dúvidas de furo epistemológico sobre a revisão ou narrativa das literaturas, para que não seja dúbio, que não seja só: poxa, eu gostei desse texto por um motivo arbitrário que eu não preciso justificar. Não, a gente tem que justificar. Esse tipo de trabalho exige uma justificativa. Conforme Ramos, na revisão, busca-se reunir a melhor pesquisa sobre questões a ser analisadas e reunir procedimentos objetivos para analisar e sintetizar os resultados, a fim de minimizar possíveis enviesamentos. Considera-se a discussão de autores sugere um modelo ao qual informa as etapas devem ser registradas no processo da pesquisa, a fim de que seja utilizado por outros pesquisadores. 1. Objetivo. 2. Equações de pesquisa pela definição dos operadores booleanos. 3. O âmbito. 4. Critérios de inclusão. 5. Critérios de exclusão. 6. Critérios de validade metodológica. 7. Resultados. 8. Tratamento de dados. Podem ser realizados com mais ou menos passos de acordo com a natureza da pesquisa. Para a realização desse estudo, buscamos investigar trabalhos que de alguma forma vai se relacionar à decolonialidade na formação de professores, a partir da análise dissertações e teses do catálogo de dissertações e teses do CAPES. Coordenação de aperfeiçoamento pessoal do ensino superior, caso alguém não conheça, ou pelo menos não sabe do que se trata, pelo menos o nome todo. Para atingir os objetivos, foram definidas as etapas do processo de revisão. Objetivo: buscar pesquisas que considerassem a formação do professor numa visão decolonial. Até aí, de todas as teses possíveis, a gente já vai restringir a que tenham um trabalho de formação de professores de colonialidade. No âmbito da pesquisa, catálogo de 10 dissertações da CAPES. Então a gente já vai diminuir de todos os artigos da rede que existiriam para um tema, e a partir daí a gente vai colocar catálogo de 10 dissertações, não necessariamente um artigo escrito em algum momento. Equação de pesquisa. Foi realizada uma pesquisa do catálogo de dissertações utilizando critérios combinados: decolonial e formação de professores. Os trabalhos apresentados, a maioria, não estavam de acordo com o objetivo, o que já diz que foi um critério que já peneirou muito trabalho. Trabalhos inadequados já não passaram, já não foram aprovados, foram muito inicialmente já reprovados, excluídos. Optou-se por uma busca simples, mais difícil, mas que poderia apresentar resultados relevantes. Dessa forma, utilizamos apenas o termo decolonial na busca. Foi utilizado o filtro área de conhecimento, obtendo os seguintes resultados: educação 143, educação 1, educação em periferias urbanas 2, ensino. O 8, ensino de ciências e matemática 15, ensino profissionalizante 1. Foram obtidas 170 teses e dissertações. Uma tese foi juntada à análise por atender requisitos, ter sido a primeira tese por nós encontrada sobre o assunto, o tema. Foi realizado entre abril e agosto de 2020. Pesquisas que tenham sido feitas a posterior, sinto muito, não estava no período de elaboração. Critérios de inclusão e exclusão. Foi realizada a leitura inicial dos títulos, palavras-chave e resumos. Indicações de pesquisas que atendiam. Inicialmente foram selecionadas 36 pesquisas. As teses foram separadas por uma leitura mais cuidadosa, observando objetivo, metodologia e por aí vai. Assim, 24 atenderam os requisitos dos 36. Foram incluídas teses e dissertações que articulavam formação de professores e a decolonialidade de alguma forma. Possuíam textos completos disponíveis, o que é bem importante, apresentavam pesquisa empírica. Foram excluídas teses que não atenderiam os critérios de inclusão. Em síntese, foram incluídas teses que articulavam a formação de professores e a decolonialidade. Possuem textos completos disponíveis, o que é uma coisa importante, porque infelizmente nem sempre vocês vão achar o texto completo. Apresentam pesquisa empírica, foram excluídos que não articulasse o aspecto decolonial ou formação de professores, não fossem totalmente abertos, o que infelizmente ocorre. Apresentaram pesquisa teórica, não tinham professor e a formação como um dos focos da pesquisa, mesmo que secundário.
Tem um critério de validade metodológica. O processo de busca foi repetido mais uma vez, não sendo observado variações no retorno da pesquisa. Resultados vão ser apresentados no tratamento de dados. Vai ser apresentado ao decorrer do texto. O panorama de produções das teses e dissertações é uma coisa bem interessante, é um tópico bem interessante. Vai ser percebido um aumento crescente do tema entre 2013 e 2019. Vamos ter em 2013 um mestrado, vamos ter em 2015, 2014 não ocorreu nada, um doutorado. Em 2016, 2 mestrados, 2 doutorados. Em 2017, 5 mestrados e um doutorado. Em 2018, um mestrado e 2 doutorados. E no ano de 2019, que sendo o último nesse meio tempo, 5 mestrados e 4 doutorados. Não se sabe em relação aos anos mais recentes. Estamos no presente momento em 2025. Não sabemos, mas indica-se, pelo menos espera-se que houve um aumento. Então, se não vai ser pelo menos um número próximo ao que está sendo visto como consistente em 2019, pode ser um número superior. Quanto às palavras-chave, é especialmente bem interessante. Sugerem termos importantes para o campo da decolonialidade e formação. Percebe-se no conjunto de palavras, além do nosso termo de interesse, outros termos agregados, como visto na figura 2, em que a gente pode ver formação, decolonialidade, interculturalidade, pedagogia, decolonialidade, crítica, indígena, intercultural, educação, CTS, Lei 10.639/03, subjetividade, matemática, raciais, tradução, etnomatemática, musical, relações, indígena, gênero, negro, campos naturais, ensinamento, pesquisa, tensões, dentre outras palavras. Percebe-se a interculturalidade crítica, um tema fortemente ligado à decolonialidade, visto que muitas pesquisas atrelam um conceito a outras: obediência epistêmica, educação antirracista, discussões sobre gênero e LGBTfobia na formação de professores, a educação escolar indígena e formação de professores indígenas e não indígenas são preocupações e discussões das pesquisas. Então a gente não vai ter só formação de professores com decolonialidade, a gente vai ter formação de professores decolonialidade com temas que inicialmente a gente não vai pensar, talvez seja anti-intuitivo, mas que se mostram importantes para tais pesquisas. A gente vai ver que é um tema muito mais plural e com muita discussão, mais do que se pensa inicialmente. Os temas mostram-se alinhados com os conceitos de colonialidade e decolonialidade discutido por Quijano, Mignolo, Walsh, Santos e Menezes, Nascimento e Monteiro, entre outros autores e autoras. Quanto aos autores, são mais utilizados para referenciar e discutir, principalmente Catherine Walsh, Aníbal Quijano, Vera Cantal, Walter Mignolo, Paulo Freire, Ramon Gross Fogel, dentre outros. Walsh é a autora mais citada. O grupo de pesquisadores latino-americanos compõe um grupo de modernidade e colonialidade, formado nos anos 90, foi uma referência para localizar autores, discutem teorias e pensamento decolonial. Esse grupo propôs um movimento epistemológico importante e necessário para radicalizar o pensamento pós-colonial, que foi chamado de giro decolonial. Percebemos, além desse cenário, um movimento crescente de pesquisa em perspectiva decolonial no país, que aponta pesquisadores e pesquisadores brasileiros que estão nesse campo fortalecendo a luta, dando reconhecimento a um movimento próprio. Autores e autores são apresentados na figura 3. Vamos perceber os nomes mais recorrentes.
Âmbito das discussões, as pesquisas envolvendo formação de professores apontam várias perspectivas de uma educação decolonial, desenvolvida em diversos cenários a partir de vários contextos escolares de formação, incluindo formação inicial e formação continuada. Envolve as questões com enfoque decolonial, relações étnico-raciais, educação escolar indígena, discussões sobre gênero, LGBTfobia, educação de campo, além de discutir propostas desconstrução epistemológica do ensino. Envolve a formação de professores na área artes, música, ciências, matemática, química, física, pedagogia do campo, formação intercultural para educadores indígenas. A partir dessa amplitude de características, o sujeito envolve a formação de professores na perspectiva decolonial. Foram agrupados em 4 categorias que vão ser apresentadas na figura 4. Formação de professores, resistência, epistemologia e decolonialidade. Sendo que vai ter, sobretudo, formação inicial, vai ter um pouco de formação continuada, muito raramente formação inicial e continuada, vai ter questões de gênero e sexualidade na formação de professores, formação de professores na educação indígena, que é um tema bem presente, educação para a relação étnico-racial na formação de professores e a Lei 10.639, 2003. Quanto aos aportes metodológicos, todas as teses foram classificadas como pesquisas qualitativas. No entanto, algumas além de ter feito essas classificações, indicam metodologias específicas empregadas. No quadro a seguir, as metodologias indicadas pelos autores. Vamos ter à direita da tabela, nesse quadro, os autores e à esquerda a metodologia. Vai ter abordagem metodológica de pesquisa qualitativa, bricolagem, o que eu não sei do que se trata, estudo de caso, etnografia pós-moderna, método de caso alargado, procedimento metodológico da pesquisa de campo da natureza aplicada, pesquisa-ação, perspectiva artística e filosófica sociopoética, poética investigativa, pesquisa participante, pesquisa qualitativa com apresentação multipaper. Foram indicadas algumas especificidades das metodologias. Afirma-se por Ramos que, em sua pesquisa, buscou desenvolver uma etnografia que valorizasse diálogos na construção das representações da cultura e oportunidades, um espaço de visibilidade, relevância e reflexões apontados pelos professores de Havaé, relação à educação popular indígena. Jesus indicou que sua pesquisa é um tipo descritivo com perspectiva etnográfica. A gente vê que cada um vai apresentar o porquê trabalhou de tal forma. E para seus trabalhos vai ser totalmente legítimo. Vai ser o que mais vai valorizar os resultados. Kuhn afirmou que busca-se adotar a abordagem qualitativa para a investigação por se tratar de uma perspectiva que não se restringe à adoção de uma teoria, de um paradigma e um único método, mas permite utilizar uma multiplicidade de procedimentos técnicos e pressupostos. Oliveira utilizou em sua pesquisa o método caso alargado, tem como característica a busca pelo maior aprofundamento possível das questões estudadas, de modo a ampliar a compreensão acerca do objeto de estudo. Foi difundido por Boaventura de Souza Santos. Condinho utiliza a metáfora da construção de um bordado como seu caminho metodológico e afirmou que teve como referência a pesquisa participante numa construção coletiva e solidária. Matos afirmou que o caminho metodológico por ele adotado propõe a comunicação dos resultados deste estudo em um formato híbrido entre exposição tradicional e um formato narrativo que libera o leitor a construir suas próprias interpretações. Sobre as pesquisas, a partir da análise de 24 pesquisas, foram observados 8 se apresentando no âmbito de ciências e matemática ou fazendo aproximação com estas áreas. Dessa forma, apresentam um recorte do teor dessas pesquisas que envolviam ensino de ciências e matemática. Em seguida, para o conhecimento das pesquisas como puseram o levantamento aqui exposto, apresentamos também de forma sucinta as temáticas que emergem nos trabalhos analisados e seus grupamentos, decolonialidade na formação de professores e o diálogo na educação em ciências e matemática, o que é uma coisa bem interessante.
Dos trabalhos analisados, 8 se figuram no âmbito do ensino de ciências e ou matemática e são recentes. Envolve formação continuada, inicial ou a formação de professores, seja inicial ou continuada nas áreas de matemática, sendo a primeira tese a sexta e a oitava. Ciências de biologia vai ser a segunda e a quarta, química a quinta e sétima e física a terceira, contemplando as categorias observadas na análise, como visto no quadro 2. O quadro 2 vai ter pesquisas que vão de 2016 a 2018. A primeira está na categoria de educação indígena, a segunda de resistência epistemológica e decolonialidade, a terceira é gênero e sexualidade, a quarta, educação indígena, a quinta, resistência epistemológica e decolonialidade, a sexta, resistência epistemológica e decolonialidade também, a sétima, educação para relação étnicos e raciais, a lei, seguindo a lei 10.630 de 2003, e a oitava, educação indígena, sendo que a primeira tese a gente vê etnomatemática, já apresentado o nome. A gente vai ter o ensino de ciências e tecnologia, feito por um grupo apresentado no título. Na segunda tese, angústia e colonialidade do ser, percepção sobre a LGBTfobia para o estudante de licenciatura em pedagogia e física do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. A gente vai ver pedagogia e física. Potencialidades, desafios no ensino, uma escola indígena, Cura-Bacairi, a partir da pesca com timpor. Perspectiva intercultural e decolonial. A gente vai ter história de bordados, em que vai trabalhar a formação de professores em química. A sexta tese, experiências com matemática na escola e na formação inicial de professores, desvelando tensões. Indícios, perspectiva decolonial no discurso de professores de química. Desafios e contribuições para a educação nas relações étnico-raciais. Demarcando território, dimensionamento das pesquisas de autoria indígena no contexto de formação continuada para educadores indígenas. A gente vê física, a gente vê química, matemática, ciência e biologia como áreas de estudos, mas a gente também vê falando discussão de LGBTfobia, saberes populares. A gente vai ver formação intercultural para educadores indígenas. A gente vê focos bem interessantes que vão ter esse contexto de ser uma formação, seja voltada para matemática, seja para química, física. Aí vai detalhar sobre cada pesquisa, a primeira pesquisa, a segunda pesquisa. Eu acho que seria muito extenso e merecer muita atenção, mas por conta de merecer muita atenção, demandaria muito, então deixa para vocês lerem. É uma coisa que se faz bastante interessante, temáticas que emergem da pesquisa. É bem importante. As pesquisas em sua totalidade foram agrupadas em 5 categorias: educação para relações étnico-raciais e a lei 10.639 de 2003, e na formação de professores. Educação indígena e formação de professores. Questões de gênero e sexualidade na formação de professores. Resistência epistemológica e decolonialidade na formação de professores. Temos 5 categorias. Educação para as relações étnico-raciais, a lei 10.639 de 2003, na formação de professores. Vão apresentar em torno das temáticas de mesmo nome, educação antirracista na escola e a formação de professores. Essa discussão requeriu atenção vista de os professores, apontando não se sentirem preparados para discutir tais temáticas e por vezes não perceberem as nuances do racismo no ambiente escolar. Discute-se ainda a possibilidade e urgência da aplicação da lei 10.639 e a lei 11.645 de 2008,
As pesquisas foram agrupadas nessa categoria explicitadas no quadro 3, tendo 6 teses, em que no momento não vou aprofundar, mas a primeira tese é uma formação continuada, a primeira é uma inicial, a terceira é continuada, a primeira é inicial, a quinta é continuada e a sexta é inicial. Educação indígena na formação de professores. Formação para educação escolar indígena é uma preocupação nas pesquisas. A partir dos pensamentos decoloniais e interculturais criticados por Walsh, essas pesquisas são construídas em um fazer de resistência, discutindo com professores e a escola indígena para a formação docente, de professores indígenas e não indígenas, práticas que visam respeitar os saberes dos povos indígenas e integrá-los à sala de aula. Os textos nessa temática podem ser vistos no quadro 4, tendo a 7ª tese, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, bastante, sendo que a gente vai ter desse quadro a primeira, sendo que é dado uma continuidade do anterior. A primeira desse quadro é uma formação continuada, a segunda é inicial, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta deste quadro são formações continuadas. A penúltima inicial e a última deste quadro é uma formação continuada. Questões de gênero e sexualidade na formação de professores. As discussões de gênero e sexualidade na formação dos professores no âmbito de colonialidade ainda se apresentam poucas pesquisas, é um tema muito recente. Não é poucas pesquisas sendo feitas porque é um tema de menor importância, de modo algum. É uma necessidade de discutir recente. Ganhou-se urgência recentemente, então começa a se produzir pesquisas, começa a se ter uma atenção e se torna uma área de discussão e produção. Essa é uma discussão importante para promover reflexões acerca da decolonialidade epistemológica, respeito às diferenças e aos diversos modos de existência, possibilidade na formação de professores capazes de abordar questões diversas, erradicar a repetição de comportamentos coloniais, subalternizam os indivíduos por quaisquer diferenças ao modelo hegemônico. As pesquisas que tratam essas questões são apresentadas no quadro 5. Vamos ter 2 pesquisas, sendo que a primeira é inicial e a segunda é continuada. Resistência epistemológica e decolonial na formação de professores. A resistência epistemológica perpassa em todas as pesquisas no âmbito decolonial, pois buscam rupturas com o modelo hegemônico, o modelo vigente, que inviabilizam subjetividade. São muito restritas e não permitem. Invisibiliza. Então a gente vai falar que não permite subjetividade e perpetuam relações de poder. Vamos falar de modelos hegemônicos muito tradicionais. Na formação de professores faz-se urgente discutir as questões nas temáticas já abordadas e de uma forma ampla a fim de contribuir na formação de uma sociedade melhor. Nesse grupo apresentam as pesquisas que abordam essas questões. O 6º quadro, a gente vai ter a primeira deste quadro sendo uma formação inicial e continuada. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta se trata de uma formação inicial. A sexta nesse quadro é uma formação continuada. A 7ª e 8ª são formações iniciais. Trazendo as considerações finais do texto, vocês podem ver que é um tanto extenso. É interessante não estar escrito como considerações finais, considerações e implicações, o que já diz que, como esse estudo de diferentes estudos, tem-se implicações para quem fez a leitura. A realização desse trabalho possibilitou vislumbrar um cenário de pesquisas no âmbito específico de teses e dissertações que dialogam com a decolonialidade. Até aí tudo bem. O que tem sido discutido na formação de professores com enfoque decolonial? O que surge no âmbito do ensino de ciências e matemática e matérias similares? Vai ser falado sobre as diferentes pesquisas, diferentes áreas. Observamos que as pesquisas, mesmo tendo áreas
diversa, discutem meios para decolonizar a educação e romper com um modelo estruturado, hegemônico, que exclui, perpetua relações de poder e invisibiliza sujeitos. As pesquisas foram realizadas em diversos contextos e realidades, no momento de resistência e reexistência, para transformar práticas pedagógicas voltadas para a superação de uma visão que hegemoniza e desconsidera a diversidade e pluralidade presente na escola e na sociedade, a famosa modelo hegemônico. Os trabalhos no campo da educação são marcados pela resistência à imposição de conhecimentos hegemônicos e a luta por conhecimentos tradicionais a partir de suas vivências, consideradas nas práticas pedagógicas e formações. A gente vai ver que há uma busca dos professores para equilibrar os conhecimentos acadêmicos com os conhecimentos tradicionais indígenas, apoiado na perspectiva intercultural na busca pela decolonização no currículo apresentado por Jesus. É uma coisa extremamente interessante, é fascinante. Observe que essas pesquisas nessas categorias estabelecem relações entre decolonialidade, etnomatemática. Etnomatemática, a gente fala de saberes matemáticos de determinados grupos étnicos, como a gente está falando sobre educação indígena, então a gente já possa ter noção de qual matemática a gente está falando. Interculturalidade crítica, a fim de promover resistência, decolonialidade, reconhecimento e utilização de saberes próprios indígenas nas práticas pedagógicas. Nas pesquisas sobre questões etnorraciais, sexualidade e gênero, percebe que o racismo e a LGBTfobia são elementos de colonialidade ainda presentes no âmbito escolar. Na formação continuada, essa discussão tem um papel importante por ser uma ferramenta que poderá promover deslocamento dos professores e ao quanto os pensamentos hegemônicos sobre corpos subalternizados. Nas pesquisas apresentadas por Cunha, Condim apresentam uma ampliação da visão de mundo pelos participantes da pesquisa, o que tornou eles mais críticos, percebendo a pluralidade cultural, ouvir vozes invisibilizadas, reconhecer e respeitar as diferenças e implicações sobre a sociedade, a ciência, a tecnologia e o ambiente. Percepção também vista por outra pessoa a quem pesquisou, no caso em 2019, em que os futuros professores passaram a perceber a colonialidade que incide a matemática e profissão docente, relevando ações de resistência, uma coisa extremamente importante. Nesse levantamento, percebeu que a discussão sobre gênero e sexualidade, educação para relações étnico-raciais, resistência epistemológica, educação indígena e outras questões envolvem o pensamento decolonial precisam estar articuladas na formação de professores. A gente não pode ter essa discussão presa somente à academia, tem que ser também na formação de professores, formação de pesquisadores, para que essa discussão não fique presa só à academia, mas também seja levada à sociedade. É uma coisa que a sociedade necessita, a sociedade demanda, a sociedade tenta colocar em prática. Então a academia não pode guardar para si. Tem que voltar para a formação de professores, essas temáticas. Desde a educação básica até a educação superior, tanto na formação inicial quanto continuada, pois os docentes são agentes aliados nesse processo de transformação. Percebeu ainda que essas pesquisas contribuíram de diversas formas para a formação e ampliação de conhecimento das pessoas a quem fizeram essas pesquisas, também rever suas práticas. No que tange a metodologia, ficou evidente que é uma busca por trazer para a pesquisa a essência da resistência com as narrativas, como metodologias um tanto heterogêneas, como eu já bem disse anteriormente. As construções coletivas e solidárias, a escuta, o diálogo, a multiplicidade de procedimento metodológico, constituindo modos diferentes de fazer pesquisa. Nos diversos contextos apresentados por autores, considera que as ações durante a formação inicial e continuada podem interferir na ação, nas construções na prática docente dos professores, dos futuros professores na sala de aula. Uma coisa bem importante, tá, gente? Buscando já chegar à conclusão, assim, repensar a escola, formação de professores, numa perspectiva da decolonialidade é um desafio, especial nas áreas de ciências e matemática, o que nos traz uma amplitude e possibilidade de desenvolvimento de pesquisa, a fim de contribuir para uma educação emancipatória e, portanto, uma sociedade com equidade, respeito à democracia e diferentes formas de existir e o direito de todos à sua plenitude. A gente terá
aproximadamente 4 páginas de 3 páginas de referências, sendo que a gente terá em francês, em inglês, em espanhol, o título da produção. Um pouco inesperado, mas tudo bem. De fato, não estava na parte inicial. É uma forma um pouco diferente, né, gente? No caso, para se fechar o texto, é um texto muito interessante porque temos um ensino muito tradicional que, infelizmente, por conta da demanda da sociedade, sobretudo escolas que vão ter pautas muito voltadas ao liberalismo, não vamos ter tanto desenvolvimento na escola, infelizmente, de criticidade não só sobre o ambiente à sua volta, também como a sociedade, não só enquanto seus pares, mas também a si. E o que acontece? Se o sistema, infelizmente, impõe essa forma de trabalhar, quem está atuando tem que pensar, caso tenha esse compromisso, em vir com propostas e formas de pensar distintas. A decolonialidade é uma proposta que segue como resposta ao ensino e também a forma de viver a qual a sociedade brasileira foi colonizada. A gente vai olhar para saberes e formas de ensinar dos povos originários, dos povos que provêm do continente africano, até certo ponto também de outros povos, mas a princípio esse texto vai trabalhar esses dois. A gente vai trabalhar muito comumente, possa-se pensar pessoas vindas de outros países, mas a princípio vamos ter essas duas propostas. E o que acontece é são temas que estão surgindo. Antigamente a gente não teria, infelizmente, a devida atenção para tais temáticas. Hoje em dia encara-se com muita seriedade a necessidade de ter uma educação decolonial. E é sobretudo muito interessante a escolha, não a escolha, foi dos 10 pessoas a quem fizeram as pesquisas, mas sobretudo a gente encontrar muita presença de ciências e matemática. Matemática sobretudo, infelizmente, usado muito como instrumento do ensino colonial tradicional que temos. Não tem muito espaço para criticidade, não tem muito espaço para uso com vista social dos instrumentos as quais são ensinados na matemática, os saberes matemáticos, por exemplo. Poderíamos usar os saberes vindos da estatística para ter maior criticidade acerca da sociedade, mas não é tão trabalhado isso na escola. Infelizmente não. Outros saberes matemáticos tradicionais, como aritmética, álgebra, geometria, poderiam se encontrar maior aplicações à sociedade, mas também, pelo menos, a gente poderia observar formas de trabalhar que não só provindas da Europa. É uma possibilidade de encarar um campo muito pouco explorado. E as ciências naturais, como é entendido, química, física, biologia, é conhecido na escola, sobretudo na parte inicial, como ciências. É muito interessante porque vai se tratar dos estudos da natureza. É sobretudo importante você ter no grande veículo do ensino tradicional, que é a matemática, um ar decolonial, e também nas ciências, para que a gente tenha essas ciências naturais, para que a gente tenha um olhar crítico e decolonial de uma visão europeia totalmente objetificadora da natureza, em que a natureza serve para ser explorada, destruída e transformada em mero recurso. E a gente ter uma visão decolonial das ciências é muito apropriado para a gente rebater
essa forma de encarar e no futuro valorizar não a natureza enquanto objeto, mas a natureza como parte do mundo, sobretudo o mundo, a gente, seres humanos enquanto parte da natureza e não o contrário. Não seremos objetos da natureza. Da mesma forma que não tem como os seres humanos encarar a natureza como objeto. Seremos sujeitos dentro desse ambiente, que seria a natureza, ao qual trabalhar nas ciências naturais. No final das contas, se torna um texto muito interessante, porque é uma pesquisa bibliográfica de produções que a gente pode dizer como um recorte que trabalha com os anos 2010 a 2020, com muitas pesquisas que poderiam ser alvo. Acaba que nota-se que não são tantas, mas pelo menos é um número muito expressivo de teses de mestrado e doutorado, e que futuramente a gente vai ver um bom impacto delas. Se torna, para a proposta do trabalho ao qual meu grupo está fazendo, a princípio possa não parecer, mas muitíssimo interessante, muitíssimo interessante. Bem, vou me despedindo, espero que vocês tenham gostado. Foi um estudo bem profundo acerca desse texto. Tchau.